Muito boa noite, seja bem-vindo à Linha Aberta. Às terças-feiras cá estamos para lhe propor então um tema para debate. Hoje vamos falar de um tema que tem estado a marcar a atualidade desde a noite de ontem, o assassinato do procurador Vilanculos, ocorrido então na noite de ontem na cidade da Matola. Este é um acto, então, que tem estado a marcar a atualidade noticiosa nos últimos dias. Vamos então tentar perceber as razões, as implicações, mais do que as razões, seja a polícia um dia terá lá já, se o fizer. Vamos perceber, então, o impacto que isto pode ter naquilo que é a justiça em Moçambique, atendendo sobretudo que este já é um acto que tende a ser reincidente. Há 2 anos foi assassinado um juiz, no ano passado foi assassinado o professor Gilles Stack, portanto um constitucionalista, e agora temos um procurador, como se a tríade se compusesse relativamente àquelas que são as principais instituições a nível da justiça. Tenho comigo aqui um painel de 3 convidados. Boa noite a todos. O juiz Carlos Mondlane, boa noite, que é presidente da Associação Moçambicana de Juízes. Lísio de Souza, que é criminalista. Télio Chamusso, que é advogado, portanto, da Ordem dos Advogados de Moçambique. Vamos tentar analisar com os 3 convidados a implicação deste ato bárbaro. Muito bem, vou convidar os nossos telespectadores para acompanharmos a peça que foi feita então para as nossas equipas de reportagem, reportando exatamente este momento do assassinato do procurador Marcelino Vilanculos. Vamos ver. Foi uma noite trágica para a família e para a justiça. Depois de um dia de trabalho na Procuradoria da cidade de Maputo, Marcelino Vilanculos pegou caminho de volta para casa, mas não chegou a entrar. Os criminosos que o vinham seguindo anteciparam-se e crivaram-no de balas na cabeça, bem em frente da sua residência, no bairro de Salala. Não podia sobreviver, pois as imagens mostram que os executores iam com a missão de acabar com a vida do magistrado do Ministério Público. Marcelino Vilanculos morreu na sua viatura imobilizada em frente do portão do quintal, que nunca mais se abriu para ele. Foi por volta das 19h30 quando a polícia tomou conhecimento de uma ocorrência muito relevante. Indivíduos desconhecidos, em número não conhecido também, teriam baleado mortalmente o senhor procurador Marcelo. Portanto, a polícia, quando tomou conhecimento, fez-se rapidamente presente ao local. Isolamos o local de fato, preservamos e solicitou-se a Brigada Técnica do PIC para os exames ao local e à viatura. O procurador já havia registrado alguma queixa de alguma perseguição, alguma insegurança? Pelo que me consta, não havia nada apresentado, nenhuma queixa, não temos até o momento nenhuma pista, mas estamos a trabalhar no sentido de ver qual pode ser a possível pista, no sentido de nos facilitar para esclarecer o caso. Enquanto a PIC fazia os exames no local, o desespero tomava conta dos familiares e vizinhos que não paravam de chegar à casa do malogrado. O assassinato do procurador Marcelino Vilanculos é o 3º ataque frontal dos criminosos contra os fazedores da justiça em 2 anos. Na manhã de 8 de maio de 2014, os criminosos mataram a tiro Dinis Silica, juiz de instrução criminal no Tribunal Judicial da cidade de Maputo. Já na manhã de 3 de março de 2015, os criminosos foram ao coração da capital balear o constitucionalista Gilles Stack, que viria a perder a vida no Hospital Central de Maputo. Muito bem, a peça a momentos mostra então esse momento em que era já recolhido o corpo do procurador, do procurador Marcelino Vilanculos na noite de ontem. Muito bem, vou começar aqui pelo Dr. Lísio de Souza, como criminalista. Pode haver 1001 razões para ceifar a vida a alguém, mas quando é um procurador, e é um procurador, pelo que se descreve, que mexia com processos muito sensíveis, a tentação de associar a sua atividade profissional é inevitável, sobretudo tendo em conta os contornos da violência com que lhe ceifaram a vida. A polícia falava de 9 balas da KPM que foram encontradas no chão, no local, não é?
lícito que as 9 balas tenham atingido. Mas isto ilustra, digamos, a violência e a intenção clara de eliminar. Obrigado. Muito boa noite, Jeremias. Muito boa noite a todos os telespectadores da STV e muito obrigado pelo convite que me foi endereçado. E também saudar os meus colegas de painel, Dr. Carlos Mangani, Dr. Télio Chamusso. Portanto, sinto que estou bem acompanhado. Bom, em relação à questão que coloca, talvez fazer um pequeno introito. Bom, talvez seria suspeito em fazer uma análise de tal modo imparcial, porque eu conheci pessoalmente o Dr. Marcelino Vilanculos como colega de profissão e sei que, portanto, ele é uma pessoa, ou era uma pessoa de uma integridade indubitável, era uma pessoa muito entregue ao trabalho e de uma seriedade, portanto, que chamava a atenção. Aliás, foi mesmo por causa disso que ele até foi, durante a formação, constituído como chefe da turma, portanto, do 5º curso de formação de magistrados judiciais e do Ministério Público. Bom, mas isto de facto não nos deixa, portanto, ou não impede que nós possamos fazer uma apreciação básica, que é, eu tenho dito até em vários fóruns, que o ser humano biologicamente é dos seres mais frágeis do reino animal. Portanto, para ceifar a vida de um ser humano não é difícil, há várias formas. Mas quando há uma forma tão brutal como esta que aconteceu, significa que os homicidas tinham uma mensagem para além do simples ceifar da vida. Há aqui uma mensagem. Por aquilo que nos parece e por aquilo que são os estudos relativamente à criminologia, nos parece aquilo que é a forma de agir do crime organizado, muitas vezes. Lembra-nos, portanto, a máfia siciliana, portanto, e outras formas, portanto, de atuação das várias organizações, portanto, que muitas vezes pautam pelo crime organizado. E o crime organizado muitas vezes se alimenta, portanto, de armas e de assassinatos, e principalmente assassinato de pessoas que sejam inconvenientes aos seus propósitos. Agora, eu penso que uma das primeiras questões que podíamos apreciar é quem, de facto, sairia a ganhar com o perecimento do doutor, portanto, Marcelino Vilanculos, porque esta é uma das formas de conseguir-se perseguir os infratores. Mas também eu penso que, para além daquilo que é o crime, portanto, contra o Dr. Marcelino Vilanculos, também é um crime contra a sociedade, é um crime contra toda a comunidade jurídica, contra os funcionários públicos e principalmente os funcionários públicos ligados à administração da justiça, porque temos, e muito bem, como disse o Jeremias, portanto, o Dr. Marcelino trabalhava com processos sensíveis, processos pelos quais muitas vezes são processos que tinham que ver com assuntos que poderiam, portanto, determinar a privação da liberdade a certas pessoas, mas eu penso que isto não poderia ser um simples móvel só pelo fato de trabalhar com processos, porque nós temos um universo de mais de 400 magistrados do Ministério Público no país, que todos eles trabalham com assuntos, sejam eles, portanto, sensíveis de tempo em tempo, então, e nem todos os procuradores têm este destino que teve o Dr. Marcelino Vilanculos. Então, eu penso que a investigação terá que se concentrar muito bem naquilo que é o histórico nos últimos tempos sobre quais eram as companhias com quem lidava o Dr. Marcelino, quais eram as comunicações que eram feitas, e nós hoje estamos aqui num processo de reforma legislativa de modo a permitir que se façam escutas telefónicas, que se fazer abordagem de correspondência e outras formas de investigação criminal. Penso que esses métodos poderão ser eventualmente utilizados sem, portanto, obstruir aquilo que são os comandos legais, mas deverão ser utilizados para poder descobrir os autores materiais. Mas também era preciso que explorasse-se muito bem a semelhança dos outros casos que também estivemos cá a comentar em relação àquilo que é o locus delito, o local do crime, se de facto se cumpriu com todos os requisitos. Me parece, pelas imagens, que não houve portanto, não se criou um perímetro razoável que pudesse permitir uma investigação, portanto... Vê-se muita gente ali junto ao local do crime. Exatamente. Nós temos dito muitas vezes que a
a presença de pessoas muitas vezes contamina a prova e aquelas cápsulas, aqueles todos os objetos encontrados acabam sendo prova. E mesmo para mim, a forma como foi retirado o corpo e as mãos, quer dizer, não vi alguém com mãos protegidas, etc. Então isto faz-me crer que houve alguma negligência no tratamento imediato, mas isto não impede que se faça uma investigação. E neste caso... Isto começa a ser recorrente em muitos casos. Temos estado a assistir, penso que o realizador mostra-nos ali algumas das imagens do momento em que é recolhido o corpo. Portanto, aquilo que da ideia de investigação criminal que eu vejo nos grandes seriados, aquela área isolada durante vários dias até se recolherem totalmente as provas, e nós não vemos isso no nosso caso. Pois. E, aliás, normalmente quando isto acontece, tem que estar sempre em frente do processo. A lei assim determina e até é recomendável que esteja lá um magistrado do Ministério Público a comandar todas as operações. Portanto, porque é o magistrado do Ministério Público que, em última instância, irá pegar naqueles elementos indiciários e remetê-los ao tribunal. Então, o magistrado do Ministério Público é que sabe o que é que vai precisar, muitas vezes, para formar o corpo de delito, para formar o processo. E é verdade que tenho informação que esteve lá algum representante do Ministério Público, mas mesmo assim parece-me que em algum momento não vi que fazia presença, ou pelo menos as imagens não nos retratam alguma ação, não que necessariamente tivesse que fazer uma filmagem completa, mas quer parecer que houve uma pequena negligência. Mas penso que isto não vai, de facto, impedir que o Ministério Público tome as rédeas do processo. Aliás, eu até sugeria que, neste caso, o Ministério Público não entregasse as investigações a qualquer outra instituição, como tem feito muitas vezes. Muitas vezes entrega-se a investigação à PIC, portanto, sem fazer o devido controle. E neste caso, e tratando-se, portanto, de um magistrado do Ministério Público, e também a semelhança dos outros casos, portanto, o caso do Dr. Silica, o caso do Dr. Stack, devia ser o Ministério Público, penso, não sei como é que está a ser feita a instrução, mas devia ser o Ministério Público pessoalmente a dirigir as operações de investigação. E isso facilitaria em termos de informação para o público. Muito bem. Estes são os primeiros, então, elementos aqui sobre este processo. Vou convidar aqui o Dr. Carlos Molhã como juiz. O Dr. Elísio de Sousa aqui referia-se à brutalidade deste assassinato como uma mensagem que se envia. Como o magistrado, embora seja um magistrado judicial, faz parte, digamos, desta máquina da administração de justiça, como é que se sentem, como no seu caso particular, mas na classe no geral, uma vez que é presidente da Associação Moçambicana de Juízes, como é que vocês se sentem quando há um caso desta natureza? Bem, boa noite, Jeremias, boa noite, Dr. Elísio de Sousa, Dr. Talo Chamusso, e boa noite a todos os telespectadores que neste momento nos acompanham em Moçambique e pelo mundo afora. Eu devo dizer que estou triste. Estou triste porque perdi um amigo, perdi um colega e perdi alguém que era um arauto do direito. O Dr. Vilanculos, para quem o conheceu, era um indivíduo que muito se entregava ao seu trabalho, razão pela qual foi colocado na secção criminal de uma procuradoria que tem um movimento e uma qualidade de processos muito significativa. A perda do colega, do amigo, mais do que deixar-nos tristes a nós, na vertente de ter sido um colega que partiu, é preciso perceber que deixa órfãos os filhos dele, é preciso perceber que há uma mulher que ficou sem marido, é preciso perceber que há familiares que ficaram sem irmão, sem neto, eventualmente, sem sobrinho, enfim. E substancialmente para perceber que nós perdemos um amigo e um excelente profissional. Então, eu como juiz, como colega de falecido, estou tocado num sentido indescritível. Mas, por outro lado, é preciso perceber que a morte do procurador Marcelino vai na senda de uma prática que está a ganhar alguma habitualidade em Moçambique, a dos crimes violentos.
há 2 anos, e já no dia 7 de maio vamos fazer 2 anos, que foi assassinado com o mesmo modus operandi um juiz que foi o juiz Denis Silica. E pelo meio foi assassinado também o Dr. Gilles Sistak, e um pouco antes foram mortas outras personalidades, e sempre por recurso à criminalidade violenta. E, logicamente, qualquer observador chega à conclusão de que alguma coisa não está bem no nosso país no que tange à justiça. Sobretudo quando os guardas, os guardiões da justiça começam a ser assassinados. Se o guardião da justiça é assassinado, quem que nos vai proteger? E é esta a questão. E esta é a principal debilidade que um Estado jamais deverá mostrar. Porque a segurança que se atribui aos juízes, aos procuradores, aos polícias, eu parto do princípio, e está como uma das finalidades do Estado, o Estado tem que garantir a segurança, o bem-estar e a justiça. São esses os fins do Estado. Mas no quesito da segurança, que é um fim do Estado, que é uma segurança que deve se ater a todos os cidadãos do Estado, mais do que nunca é preciso que essa segurança seja reforçada para aqueles que têm a missão de garantir que qualquer um que em algum momento for violado no seu direito possa recorrer à justiça. Vocês, como magistrados, sentem alguma fragilidade no tocante à vossa própria segurança? Jeremias, isso é óbvio. Quer dizer, quando o juiz Denis Silica morreu, e um pouco antes já tinham sido mortos alguns juízes, como foi o caso do juiz Kutumula e a mulher, já tinha sido morta uma procuradora também em criminalidade violenta. Uma das preocupações que nós, como juízes, e falo disto porque eu já estava na magistratura judicial, quando morreu o juiz Denis Silica, a Associação dos Juízes, a Associação Moçambicana de Juízes, na altura, teve um encontro com o primeiro-ministro, onde foi colocar todas as fragilidades que o setor tem na questão da justiça. E deste encontro, que mais tarde foi reproduzido ao Presidente da República, o Presidente Jacinto Nussi, já agora, ele mostrou uma disponibilidade muito grande em resolver o problema da segurança ou da falta de segurança dos magistrados. E foram criadas comissões, as nossas eternas comissões, envolvendo as altas lideranças das magistraturas e também ao nível do governo, mas sem resultado. No campo prático, o que ocorre é que nós temos juízes, temos procuradores e temos alguns agentes da polícia ligados à investigação criminal, que na verdade estão a Deus dará. Não há nenhuma proteção sobre os procuradores. Quando nós olhamos para países com os quais temos uma identidade jurídica, como é o caso de Portugal, do Brasil e outros, uma coisa é certa: atos de violência ou de ameaça contra os fazedores da justiça são omnipresentes, porque estes lidam diretamente com a vida das pessoas e em algum momento há uma certa incompreensão ou uma certa falta de percepção daquilo que é o limite da atuação profissional e daquilo que é atingir a vida pessoal dessas entidades, que acabam então por ameaçar os fazedores da justiça. Mas também é preciso recordar que nos outros países tem havido por parte do Estado mecanismos muito próprios de fortalecimento da defesa dos magistrados. Só para dar um exemplo que é flagrante, hoje nós falamos muito do Ministério Público do Brasil como exemplo do Ministério Público forte, atuante. Em 1982, no Brasil, houve um procurador chamado Pedro Jorge, que esteve a investigar um caso conhecido na altura como o caso da mandioca, que envolvia altas entidades ligadas à política. No decurso deste processo, porque mexia com o establishment da cidade onde estava, o procurador foi assassinado. Isto em 1982. O corpo de procuradores no Brasil revoltou-se contra o sistema. Eles fizeram uma declaração nos termos da qual era preciso que a magistratura do Ministério Público no Brasil passasse a atuar segundo alguns princípios, como o princípio da independência e inamovibilidade, que dentro da estrutura do Ministério Público fosse possível indicar-se aquele que iria gerir a casa do Ministério Público. E o Ministério Público trouxe uma coisa que até hoje serve de exemplo. O Ministério Público dissociou-se no Brasil da defesa do Estado.
porque entendiam que essa promiscuidade ou miscigenação de nós termos um Ministério Público a defender por um lado o Estado e por outro a defender os interesses particulares, neste caso, os particulares, sim, interesses coletivos, interesses difusos, acabava provocando uma confusão no próprio órgão. Tanto é que a Constituição do Brasil de 1988 traz um Ministério Público com um paradigma totalmente diferente. Hoje no Brasil nós temos um Ministério Público que é a entidade que mais peticiona contra o Estado. E peticiona contra o Estado em quê? Em casos desta natureza. O Estado tem o dever de garantir a integridade física, a integridade de vida dos seus membros, sobretudo aqueles que exercem funções de natureza ligada à área da administração da justiça. E se o Estado falha, há responsabilidade de sacar sobre esse mesmo Estado. E um Ministério Público forte, um Ministério Público que seja atuante, é capaz de levar a que o Estado se corrija naquilo que são as suas imperfeições. Eu nas minhas análises, não gosto muito, e eu digo, eu sou servidor público e sou com muito orgulho. E não gosto nas minhas análises de procurar passar responsabilidades para um órgão em detrimento do outro, dos vários órgãos do Estado, e dizermos que hoje se a justiça em Moçambique funciona graças aos tribunais e menos graças à Procuradoria ou vice-versa. Eu penso que não é por aí que o discurso deve ser feito, porque acredito que todos os órgãos concorrem por uma finalidade comum, que é propiciar, no caso da justiça, que ela seja efetiva. Mas também é preciso nós verificarmos o que é que está a andar errado em Moçambique na questão da justiça. Temos um Ministério Público. E na sua opinião, o que é que está a andar errado? Já disse aqui que os procuradores no Brasil voltaram-se. Em 2 anos temos um juiz morto, assassinado barbaramente na rua, um procurador também assassinado na rua. Não há mensagem mais contundente que o crime organizado pode transmitir, quer aos juízes, quer aos procuradores, no sentido de vocês estão sob o nosso controle. Jeremias. Esta revolta aqui da parte dos magistrados, por que é que nós não a sentimos? Jeremias, a falta de resposta dos vários casos que foram levantados, quer em relação aos magistrados, quer em relação a outros, de outras pessoas que no dia a dia têm perdido a vida sem que isso seja especialmente assinalado, está a passar uma mensagem clara para o país e para o mundo de que em Moçambique há impunidade na área da justiça. Mas eu digo que essa impunidade não pode ser vista no sentido de que, por parte dos juízes, dos procuradores, estamos a falar de procuradores como o procurador Marcelino, pessoas que no seu dia a dia se batem para a Casa de Justiça em Moçambique. Mas há alguma coisa que eu sinceramente não sei explicar, que leva a que concluamos, porque os resultados estão aí à vista, que em Moçambique o Estado não tem sabido caminhar ao mesmo ritmo da criminalidade organizada. Isto é visível. Nós podemos trazer aqui 1001 explicações, mas é preciso que o Estado se aparelhe e enfrente a criminalidade organizada. Porque se formos ver, Jeremias, tem estado todos os dias a morrer pessoas, e isto é noticiado na imprensa. Hoje mesmo acompanhei o Procurador-Geral Adjunto, o Dr. Taib Mukobora, a falar da criação de uma comissão de inquérito composta por elementos do Ministério Público. Acho muito bem, mas acho muito bem que façam o mesmo em relação aos processos referentes ao juiz Selica, ao Dr. Sestak e muitas outras entidades. Quando comecei a minha carreira, eu comecei pelo Ministério Público e tive um chefe, que era o Procurador-Geral, na altura, o Dr. Joaquim Madeira, que dizia uma coisa tão simples quanto esta: quando a justiça não funciona no país, a responsabilidade é da entidade que tem por papel constitucional garantir que a justiça funcione. E qual é esta entidade? É aquela entidade que tem o munus de exercer a ação penal. A nossa Constituição diz que este papel cabe ao Ministério Público. Muito bem, vamos certamente estar a levantar aqui questões muito profundas, refletir à volta disto. Queria convidar aqui o Tércio, chamou-se como advogado, e o advogado faz parte deste edifício que se chama Justiça. Como é que reage quando vê isto e vê
de uma forma tão reincidente como nós vimos, um modus operandi semelhante. Que mensagem é que isto nos transmite como uma sociedade, como um Estado? Primeiro, Jeremias, permita-me cumprimentar a si e agradecer em nome da Ordem dos Advogados pelo convite que nos foi endereçado. Cumprimentar também os meus colegas de painel, o Dr. Carlos Mangano, o Dr. Elísio de Souza, saudar os telespectadores que nos assistem a partir de casa e deixar também uma palavra especial de conforto, de pesar à família do Dr. Marcelino Vilanculos, em virtude da bárbara morte que encontrou. Relativamente à pergunta que me colocou, a mensagem, não faz muito daquilo que o Elísio já esteve aqui a dizer. E é curioso que eu tive a oportunidade de ser entrevistado também pela STV, a quando do baleamento letal do juiz Silica e também o caso do Dr. Gil Sistac. E em ambas situações eu disse algo que aqui repito, quer dizer, esta forma de agir, este modo particular de ceifar as vidas das pessoas, as pessoas que têm este protagonismo, que manuseiam este tipo de processos, pretende lançar uma mensagem clara de intimidação. Ou seja, o objetivo não é somente eliminar a vida da pessoa avisada. O objetivo também é lançar uma mensagem aos restantes, poderíamos dizer, da corporação, como quem diz, olha o que acontece a quem age do modo como estás. Acredito que encontra a morte, e aqui estou num juízo de especulação, embora não gosto de fazer, acredito que encontra a morte quem tem agido de uma forma intransigente. Os mais ousados no sistema. Exatamente, de uma forma intransigente, de uma forma inflexível e que no seu dia a dia buscam o alcance daquilo que está propugnado na lei e não cedem perante uma série de pressões. E nós estamos num cenário em que já ninguém tem dúvidas sobre isso, em que as instituições ligadas à segurança e à justiça foram capturadas pelo crime organizado. Eu até pretendia fazer aqui uma analogia, do mesmo modo que nós assistimos os paraísos fiscais, onde a taxa do imposto ou é inexistente ou é relativamente baixa, nós em Moçambique vivemos um paraíso criminal. E o que é isso que eu chamo de paraíso criminal? É que os agentes do crime agem ao seu belo prazer e nada lhes acontece. Nada lhes acontece e este requinte de malvadeza, de hediondeza na forma de ceifar a vida das pessoas, traz esse aspecto também chocante para a sociedade, porque não é apenas uma vida humana que se foi, uma família que está enlutada, ou certas instituições, neste caso da justiça, que ficam também abaladas ou desanimadas com este tipo de atos. É um sinal claro de que esta sociedade é completamente inoperante com vista a fazer face ao crime organizado. E acho que reações destinadas a ultrapassar, a mudar este paradigma, elas já deviam ter começado ontem. Uma coisa que me chamou a atenção, e o doutor Carlos Benjato Mangano dizia que hoje o Procurador-Geral Adjunto, o doutor Taibo Mokobor, dizia que a PGR tinha constituído uma comissão de inquérito. Eu pergunto, um órgão cuja responsabilidade é a instrução criminal, a investigação, esta ação por excepcionalidade naquilo que devia ser uma prática recorrente, o que é que nos quer transmitir? Há 2 semanas a Procuradoria anunciou, através de um comunicado, que ia abrir uma comissão de inquérito para apurar as circunstâncias da deportação da cidadã espanhola e deu 5 dias, está escrito num comunicado. Passaram-se 5 dias, estamos num silêncio absoluto. Temos agora mais uma comissão de inquérito que é anunciada hoje e que morrerá exatamente igualzinho à outra, a menos que outras razões mais ponderosas nos convençam de que desta vez vai ser diferente. E não temos muitas razões para crer que ser-lo-á, de facto, até porque a Procuradoria não se irá insurgir
tanto agora com a morte de um procurador, como porque teve a oportunidade de demonstrar, digamos isso, no caso do juiz Silica, no caso do doutor Sestac. Onde que eu coloco eu? Perante uma situação desta natureza, já disse aqui o Télio que a ideia desta brutalidade, ela dirige-se sobretudo àqueles todos que recusam a comodidade e querem fazer uma afirmação profissional dentro desta classe. Como é que se transmite uma mensagem aos outros da classe, sobretudo os procuradores, que estão certamente envolvidos em outros processos, num quadro como este que foi descrito, em que as condições de segurança não são as mais favoráveis, em que as pessoas notam que a morte pode acontecer ali a ilharga? Podemos sempre apelar às questões patrióticas e tudo, mas quando a pessoa olha para o lado e vê que tem família, tem um conjunto de coisas, o patriotismo não me parece que possa ser convocado. Como é que se galvaniza toda uma classe a não capitular, a acreditar que ainda é possível sustentar este Estado? Primeiro, eu acredito que todos os magistrados, não só os do Ministério Público, mas também os judiciais, na altura em que enveredaram para esta carreira, já anteviam os riscos diretos do exercício deste tipo de profissão. Já podiam imaginar que durante a sua vida profissional iriam tatear processos de grande complexidade e que, tendo em conta os elementos em causa, os elementos em disputa, a sua integridade física e, no caso mais extremo, sua própria vida poderiam estar em causa. Portanto, eu acho que... Mas também, ao mesmo tempo, teriam Estado, esta máquina do Estado com eles. Já chego lá. Este é o primeiro aspecto, é que isto, sob o ponto de vista teórico, meramente teórico, não constitui novidade. Agora, eles têm de desenvolver o seu trabalho, até porque ninguém lhes obrigou a ir para lá. Mas já aquilo que nós chamaríamos de contrapartida, estas pessoas precisam de ter uma segurança consistente. Ou seja, se partimos do princípio de que tacteiam processos que podem colocar em causa a sua própria vida, a integridade física, então o Estado tem de servir de guarda-costas, zelando ou enunciando uma série de meios e mecanismos para que esta segurança esteja salvaguardada. Eu sou daquele tipo de pessoas que não gosta muito da crítica fácil. E numa altura como esta é muito fácil criticar, e eu acho que não é de bom tom enveredarmos pela crítica, mas tem de se dizer isto, é que um procurador que mexia com os processos melindrosos, sensíveis e complexos como este, e como há vários, sem uma segurança especial, é algo de se estranhar. Aliás, tem até requintes de alguma ilegalidade, porque o Estatuto dos Magistrados do Ministério Público prevê de que, se as situações assim o justificarem, os procuradores têm direito à segurança para si e família. Okay? E pelo que nós podemos reparar através das reportagens que passaram pela STV, não havia nada que indiciasse de que existia pelo menos uma segurança com cunho protocolar, né? Não os guardas que cada um, à custa do seu próprio patrimônio, vai amealhando. Portanto, não existia. Mas isto é só um pequeno parênteses, porque, como disse antes, não acho que seja o momento de levantar as críticas fáceis, mas sim procurarmos as soluções. Mas é isto que o Estado deve fazer. O Estado incentiva os procuradores a caminharem nesse seu espinhoso trabalho de exercer ação penal, perseguir, entre aspas, os criminosos, chamando-os à responsabilidade criminal em juízo, através de mecanismos que garantam a sua segurança. Só pode evidenciar uma certa destimidez, ousadia, aquele que tiver uma relativa certeza de que nada lhe irá acontecer. Porque a partir do momento em que suspeitar de que é vulnerável, como qualquer outro cidadão,
aquelas ideias muito ligadas ao receio, ao medo, ao desencorajamento, hão de vir ao de cima e os magistrados não vão desenvolver o seu trabalho como se era de esperar. Acredito até que nos próximos dias este é um sentimento que vai invadir, é lógico que são seres humanos, vai invadir toda a classe dos magistrados, mas há que se tomar medidas muito rápidas para que as pessoas se sintam minimamente seguras com vista a perseguirem e darem continuidade ao seu trabalho. Eu acho que esta é uma das formas preliminares de galvanizar uma corporação inteira a não atirar a toalha ao chão. Muito bem, mas isso, só se queria voltar a si. Nós já temos uma longa e triste lista de assassinatos bárbaros, já falamos aqui. Estamos a falar dos nomes de maior notoriedade pública, mas todos os dias há cidadãos que estão a ser assassinados deste país fora. Anteontem falávamos do membro do Conselho Nacional de Defesa e Segurança, hoje ontem falámos de um procurador, mas todos os dias há gente que está a morrer nas mesmas circunstâncias. O Estado garante na Constituição, um dos deveres do Estado é dar segurança aos cidadãos, dar segurança aos procuradores, que são os seus mandatários, para garantir, então, por intermédio deles, garante a segurança aos cidadãos. Na lógica de que toda esta gente é vítima, digamos, deste mesmo fenómeno de violência, todas estas situações que já narramos aqui, de maior notoriedade, nunca tiveram uma explicação. Nem quero recuar aos cibacibas, enfim, mas tirando o caso Carlos Cardoso, que também existe a convicção de que não está integralmente explicado, esses casos todos não têm um desfecho. E se os grandes casos não têm desfecho, o convencimento ao cidadão de que os pequenos têm um desfecho e de que tem, sobretudo, o desfecho justo, torna-se muito difícil. Como é que o Estado, como é que um Estado nestas situações, como é que ele se pode posicionar, sobretudo os seus agentes, transmitindo a mensagem de facto, este Estado está para servir os interesses dos seus cidadãos? Como é que os cidadãos podem ter confiança neste Estado? É um pouco aí onde eu queria ir, no sentido de o tal contrato social de Rousseau, no sentido de que passamos aos Estados toda a responsabilidade do ponto de vista passamos alguns dos nossos direitos ao Estado para o bem comum. Como é que convencemos o cidadão de que isto não é uma simples ficção jurídica? Pois, obrigado. Até começando por aquilo, pelo contrato social, não é? Que, para além dos cidadãos passarem a responsabilidade para o Estado de parte dos seus direitos, existe também a componente de fiscalização, em contrapartida, em que os cidadãos depois devem fiscalizar, portanto, a ação deste Estado. Mas como todos os cidadãos não podem, ao mesmo tempo, sentar-se numa mesa e pedir explicações a esse Estado, o Estado cria mecanismos. Portanto, um dos mecanismos a nível judiciário é o Ministério Público, porque é o Ministério Público que representa o Estado tanto nos tribunais e perante a administração pública. Olha, eu talvez iria... Este Ministério Público, ele próprio é incapaz, como dizia aqui o doutor Mandar. Exato. Quer dizer, iria, portanto, furtar um pouco as palavras do Dr. Télio, que é, de facto, nós estamos a viver uma situação de paraísos criminais. Não é? Porque a impunidade, aliás, lembro-me que até houve uma entrevista em que um próprio magistrado do Ministério Público disse claramente e disse em algum processo que em algum momento havia uma espécie de um tributo à impunidade, não é? E, de facto, há um sentimento, me parece haver um sentimento de desânimo, não é? Por parte de toda a coletividade em relação à administração da justiça, e também iria, portanto, me socorrer um pouco daquilo que disse o Dr. Carlos, que é em relação ao garante da justiça. Portanto, se a justiça não está mal, é porque existe um órgão que deve responder por isso.
infelizmente, não poderemos fugir àquilo que são as prerrogativas, aquilo que são as competências do Ministério Público. Agora, eu, comentando um bocadinho aquilo que estava também comentando... Mas o Ministério Público não está só, como já se percebeu. Há outras forças, que há um clima de conflitualidade evidente entre várias instituições. O episódio do aeroporto da cidadã espanhola parece um cidadão de algum chauvinismo de algumas entidades, mas deu-nos ali, para quem quis ver, um sintoma claro de que duas instituições tiveram a guerrear-se completamente à margem daquilo que é a lei. Mas, Jeremias, isto é previsível, isto não é nada de novo. Quer dizer, o conflito interinstitucional, a lei já prevê os mecanismos de resolução. E até que ponto esse conflito é admissível e, quando é intolerável, como é que isto deve ser resolvido. E é um dos aspectos que eu ia colocar, que eu ia, portanto, manifestar a minha indignação, que é esta tendência do nosso Ministério Público estar sempre a abrir inquéritos. Para que inquéritos? Se o Ministério Público tem o poder da ação penal, quer dizer, morre um indivíduo com um assassinato, vamos abrir inquérito, quando podemos logo iniciar a instrução preparatória e levar todos os elementos e eventualmente, se houver que apurar outras responsabilidades civil portanto, do Estado, como muito bem, portanto, levantava a questão do Dr. Carlos, a responsabilidade civil do Estado em proteger os magistrados, isso depois é um outro processo. Aliás, até pode ser resolvido dentro do processo pelo princípio da adesão. Mas o que eu acho é que o nosso Ministério Público deve abandonar esta postura de inquéritos, a postura dos seminários que não acabam, a postura das palestras que estamos... Quer dizer, nós temos que ter um Ministério Público atuante no processo. Nós temos que ter um Ministério Público que investiga anos a fio um caso e nos traz resultados, porque de facto há certo tipo de criminalidade, principalmente a criminalidade organizada, é difícil que nós possamos ter resultados dentro de dias e meses, porque é uma rede complexa de ligações que muitas vezes é difícil chegar-se, portanto, àquilo que são os mandantes de certos crimes. Mas penso que se concentrasse muito neste tipo de investigação, independentemente, como disse o Dr. Télio, um magistrado do Ministério Público, quando se candidata ou quando vai, portanto, à carreira, conhece os riscos. Este é um dos riscos, portanto, ser mal compreendido ou ser mal interpretado, ou então acabar sendo uma espécie de um empecilho no sistema pretendido pelo crime organizado. Este é um risco. Agora, é preciso, de facto, penso que o exemplo que o Dr. Carlos nos deu do Brasil é um exemplo feliz. Não sei se já tentou-se aqui, pelo menos tentar, não sei, mas eu penso que há necessidade de fazer qualquer coisa, porque, de facto, não podemos continuar em paraísos criminais. Então, Carlos Gondar, levantou aqui vários aspectos. Eu já me tinha referido a esta questão dos inquéritos, onde um órgão cuja atribuição é fazer a investigação quer agir administrativamente. Sim, permita-me, Jeremias, eu também gostava de comentar sobre os inquéritos. Eu tenho dificuldades de encontrar dentro do corpo do Código do Processo Penal, porque, vamos lá, de acordo com a Constituição da República, o Ministério Público é o titular da ação penal. E eu gostaria de explicar isto muito bem para que os nossos telespectadores, que provavelmente são leigos, ou para aqueles que são leigos, né, em matérias jurídicas, entendam. O Ministério Público é o titular da ação penal, está na Constituição. O que quer dizer isto, o Ministério Público ser titular da ação penal? Quer dizer que se ocorre um crime no país, um crime, a regra significa violação daquilo que são as regras traçadas no quadro jurídico vigente. O Estado diz, por exemplo, não matarás, e alguém mata, significa que alguém violou uma regra do Estado que proíbe matar outrem. Então, o Ministério Público, que é o titular da ação penal, vai competir ao Ministério Público fazer o apuramento, primeiro, se houve o crime, segundo, no sentido de encontrar os autores deste crime e levá-los à vara do tribunal. Porque o Ministério Público e o nosso quadro jurídico, ele representa também o Estado, um interesse do Estado que é defender o direito à vida foi violado. Então, há que acautelar esse interesse levando
o violador à barra dos tribunais. O processo chegado a tribunal vai ser julgado e o juiz poderá proferir uma decisão condenatória ou absolutória consoante o convencimento. O que acontece em Moçambique, e isto é grave, o que acontece em Moçambique é que a maior parte dos processos do crime que nós temos, e são processos de crime à margem de qualquer processo conhecido. Nós falamos do caso Siba-Siba, falamos do caso do juiz Selica e muitos outros. São casos que ninguém sabe até hoje, do ponto de vista processual, como estão a ser tramitados. A nossa lei do processo penal estabelece prazos para o Ministério Público fazer as suas atividades no âmbito da investigação ou instrução preparatória dos processos de crime. Há prazos. Pois, não se pode ficar eterno. Sim, não se fica eternamente. Há prazos que estão estabelecidos na lei para que um processo seja concluído. E o que é que acontece em Moçambique? Processos são abertos, tempos depois nem sequer se conhece o paradeiro dos mesmos. Entretanto, o volume de criminalidade e a própria criminalidade, nós temos que compreender que ela vai se sofisticando. Estamos a falar de crime organizado. Regra geral, o crime organizado em qualquer parte do mundo tende a ser um bocado mais evoluída do que a capacidade do Estado de dar resposta. Mas o próprio Estado tem que se munir de uma forma cadenciada para poder responder àquilo que são os desafios da criminalidade organizada. Entretanto, nós encontramos em Moçambique e exemplos como este, em que o Ministério Público abre inquéritos, comissões de inquérito, que eu não consigo enquadrar dentro das regras do processo penal. Não há enquadramento dentro das regras do processo penal e nós temos um Código do Processo Penal, que é um instrumento que guia a atuação dos magistrados do Ministério Público e de todas as entidades ligadas à administração da justiça. Não há no Código do Processo Penal nenhuma comissão de inquérito. Eu fiquei a pensar, se calhar, estas comissões de inquérito criadas pelo Ministério Público são mais para consumo interno, porque a relevância jurídica dentro do processo não tem. Que é exatamente isso que nós procuramos, relevância jurídica. Quer no caso do aeroporto, quer neste, se há violação de normas, tem de se agir de acordo com aquilo que está previsto nas próprias leis. Portanto, mas o que eu queria ouvir assim, os vários mecanismos que vão sendo criados no processo de recolha de penas, ainda agora tivemos a revisão do Código Penal. O Estado não tem instrumentos, porque falamos do crime organizado como muitas vezes fosse algo abstrato. Aquelas pessoas são pessoas concretas que agem, não mandam robôs ou coisas, sei lá, invisíveis. Agem e, como nós vemos, estas pessoas criam uma logística, há sistemas de comunicação e tudo. Os mecanismos existentes, o Estado não tem como pegar num destes casos e ir a fundo na investigação? Não, permita que eu discorde. O Estado tem todos os mecanismos para combater a criminalidade em Moçambique. Nós temos todos. Nós temos uma legislação boa. Nós temos instituições mais ou menos bem apetrechadas, temos recursos humanos também de alguma qualidade. E eu, porque eu sou um ator judiciário... Mas então, porque é que todos esses casos, justamente, como já era previsível, ouvimos a polícia dizer estamos no encalço e nós estamos no encalço anos a fio, temos pistas... Justamente, eu vou dizer o seguinte, eu faço parte da Associação Moçambicana de Juízes, eu sou juiz e eu não posso lamentar a morte de um colega, no sentido de estar aqui de luto. Eu, como Carlos, lamento que tenha perdido um colega. Como um profissional tem que agir. Justamente. Exato. Então, nós não podemos aceitar... Por que é que nós não sentimos esta ação? Nós não podemos aceitar discursos de lamentação por parte das instituições. Isto cabe ao Carlos amigo, não ao Carlos juiz ou Carlos profissional. Mas, indo ao cerne da questão, o Estado moçambicano está muito bem preparado para enfrentar a criminalidade organizada. E os procuradores, os juízes e os polícias que atuam, sobretudo ao nível de primeira instância, que são aqueles que recebem os casos, aqueles que têm um contacto direto com o conhecimento do caso e fazem o mesmo dar seguimento, eles têm logrado bons resultados. Em Moçambique,
a pequena criminalidade, e isto digo com alguma tristeza, porque a primeira criminalidade é julgada. São os chamados pilha-galinhas, né? Dizem que nós julgamos muito pilha-galinhas, mas esses casos são julgados. Os problemas têm a ver com a criminalidade mais complexa. Alta criminalidade. Sim, tem a ver com a criminalidade mais complexa. O que acontece com a que envolve muitos interesses, se calhar os interesses que verdadeiramente minam o Estado. Sim, mas em relação a esta criminalidade mais complexa, que eu dizia, regra geral, a criminalidade organizada tende a estar uns furos acima do ponto de vista de organização, de eficácia, de organização, sim, relativamente aos próprios órgãos do Estado, no que diz respeito ao seu combate. Isto, em toda a parte do mundo é assim. Em Moçambique não foge a regra. Mas eu noto que em Moçambique, por parte dos magistrados, sobretudo os magistrados da primeira instância, há uma vontade muito grande de lutar contra ela. Mas não basta ter vontade, Jeremias. Não basta ter vontade. É preciso que nós tenhamos meios. E não existem estes meios. Se nós formos visitar o funcionamento dos tribunais, das procuradorias, estou a falar das procuradorias distritais, dos tribunais igualmente distritais, nós vamos ver um descalabro situacional sobre as condições que lá estão. Nós temos tribunais onde não há computadores, não há alguns tribunais não têm sequer corrente elétrica. Digo tribunal, falo também das procuradorias, afinal são magistraturas paralelas e partilham os mesmos problemas. Temos problemas de meios. E esta questão de nós não termos meios acaba fazendo com que nós nos situemos num plano abaixo de fatos referentes à investigação minuciosa da criminalidade organizada, que tende a se sofisticar cada vez mais. O Presidente da República tomou conhecimento da inquietação que nós, como magistrados, porque é preocupação de qualquer magistrado ter todas as condições para poder trabalhar, seguramente. E mais... Até porque estamos a falar de um dos 3 poderes instituídos no Estado. E nisto, se nós olharmos para os órgãos de soberania, vamos verificar que o único órgão de soberania que existe em Moçambique que não tem segurança é precisamente os tribunais. Muito bem, eu queria vos convidar para um intervalo. Voltaremos então a segunda parte para continuarmos esta conversa, introduzindo então os nossos telespectadores, pegarmos neste bárbaro e macabro assassinato do juiz Marcelino Vilanculos, para refletirmos em torno daquilo que mina a justiça, que acaba, em último caso, por minar as nossas vidas, a minha vida, a sua vida, a de todos nós como cidadãos, vivendo então numa situação de medo, de terror no país todo. Muito bem, vamos a um breve intervalo, voltamos daqui a pouco. Os temas da atualidade desportiva. Análise dos lances. As jogadas polémicas. As glórias. A resignação. Eu prefiro que uma equipa lute pelas possibilidades do que uma equipa que entre passiva e que esteja à despesa do adversário. Tenho a certeza absoluta que Moçambique tem talento e pode se organizar e ter bases suficientes para competir de igual para igual. As pessoas têm de se perceber. É verdade que é difícil nós educarmos o público, mas o público também tem de saber pôr-se no seu lugar. Tudo isto e muito mais no programa Ao Ataque. Tudo o que nos rodeia mexe conosco. É fundamental preservarmos isto. Ficamos movidos pelo espírito de trazer as imagens. Torna-nos mais próximos da realidade que veiculamos. O que temos que carregar em nós é o trabalho em equipa. Em Moçambique temos uma diversidade a todos os níveis. Iniciativas inovadoras, costumes e até lições de vida. E é isto que queremos partilhar. E fazemos com muito orgulho. Mostramos o que você quer ver na TV. Contamos as histórias como você percebe. Estamos num grande plano. Muito bem, estamos já na segunda parte desta linha aberta. Nesta altura já
anunciamos a nossa linha telefónica, porque é 184 12 57 174. Queremos ouvir a sua opinião relativamente a este acto vil, como o descrevemos, porque não se deseja a morte de um indivíduo, e muito menos a morte de um pilar da administração da justiça. Então, temos a partir de agora disponibilidade para receber chamadas. Peço ao realizador também para colocar os nossos e-mails. Temos 2 e-mails, o linhaaberta@soic.co.mz, portanto, linha aberta, e temos redação@soic.co.mz. Portanto, também o realizador pode colocar linha aberta. Aí está, linha aberta, @soic.co.mz. Muito bem, o inevitável Gabriel Mfundice já está em linha. Boa noite. Muito boa noite. Boa noite, Sr. Mfundice. Em primeiro lugar, vou apresentar as minhas sentidas condolências à família do procurador. A minha preocupação é a seguinte: será que os procuradores não têm direito de ter uma segurança? Porque, como eles trabalham para o Estado, e o trabalho deles é de risco, deve haver, que é a Assembleia da República que autoriza, que o Estado de Moçambique autoriza, eles têm que ter uma segurança, porque isso é para proteger a vida dele, porque o trabalho que ele está a desempenhar é um trabalho muito perigoso. Eu não sei como que se tratam isso, mas devia haver uma pessoa que proteger os procuradores, os juízes, os advogados. Só essas que matam, quando é apanhado, também tem advogados que estão a defender a eles. Já eu fico confuso conforme uma pessoa matou ou baleou, mas há advogados que estão a defender essa pessoa que matou o outro. Mas é coisa do mundo que tem que ser defendido. Muito obrigado, vou deixar o espaço. Muito obrigado, Sr. Gabriel Mfundice, pela sua intervenção. Tenho aqui já alguns e-mails. Tem um telespectador na condição de anonimato que escreve: agora a justiça não funciona porque toca diretamente nos promotores da justiça? Uma pergunta. Tremenda contradição. Ontem funcionava, hoje já não funciona porque toca os principais fazedores. O Sr. Samito Casimiro Macavel diz: grande terror. Isto mete medo. Apenas lamentar que nenhum dos casos é esclarecido. Desde a morte de Samara Magera até hoje, só o caso de Carlos Cardoso foi julgado e teve condenados. O senhor, não se identifica, esses assassinos não têm coração e de certeza que o comandante vai participar nas cerimônias fúnebres. Cerimônias fúnebres, é exatamente isto que nos coloca. Estes são alguns dos e-mails que já recebemos até agora. Tenho indicação da senhora Maria, está em linha. Boa noite. Boa noite. Boa noite, faz favor. Boa noite. Em primeiro lugar, queria dar condolências à família enlutada, mas a minha opinião é o seguinte: eu penso que em Moçambique temos um grande problema, o problema de Estado de Direito. Porque quando não defendemos o Estado de Direito, dificilmente podemos ir procurar dizer a sério esse Estado de Direito. Então, eu penso que nós temos que pensar muito seriamente o que significa Estado de Direito. Porque eu já ouvi muitas vezes algumas pessoas assumem determinados cargos. A intimidação é muito forte nesse ambiente. A pessoa pode dizer a você: eu já ouvi diretores dizer que você pode ir questionar onde quiser. Significa o quê? Significa que eu estou acima da lei. Então, eu penso que quando nós fizemos isso, essas pessoas também, quando vão praticar essas criminalidades, sabem que ninguém vai ser capaz de tocar. Então, essas pessoas que mandam esses assassinos, eles sabem que ninguém há de averiguar até chegar a essas pessoas. Então, começa por coisas pequenas. Se um diretor é capaz de ser curado e dizer a um funcionário: você pode ir questionar onde quiser. Isso é grave. É gravíssimo. Muito bem, muito obrigado. Eu penso que o Estado de Direito é que está em causa no nosso país. Muito bem, muito obrigado, Sra. Maria, pela sua participação neste programa. Enquanto aguardamos por outras chamadas, vou lendo alguns e-mails que temos aqui. A Sra. Yuba Oliveira diz que o nosso país está mergulhado numa insegurança em todas as vertentes: justiça, economia e educação.
O que aconteceu com o procurador ontem é apenas uma amostra do que acontece todos os dias com cidadãos neste país. Inclusive, o próprio governo faz isso ali em Santo Gira. Acho que é isso que escreveu. Precisamos mudar de atitude. O Estado está a revelar-se incapaz de garantir as condições básicas de segurança aos seus próprios cidadãos. Esta mensagem, então, do Sr. Yubo Oliveira. Tem indicação do Sr. Rodrigues, está em linha. Boa noite. Boa noite. Boa noite, faça favor. Boa noite. Em primeiro lugar, eu cumprimentar o painel e dizer que as minhas condolências para a família enlutada. A minha preocupação é o seguinte: quando a explanação dos senhores doutores aí, principalmente o último que falou, que não reteve o nome, fala-se de falta de meios. Nós somos muito leves a essas coisas de meios, nós sabemos o que é isso de meios. E ele que queria correr até os distritos, tá? Mas aqui nós estamos na capital. Então, eu queria saber que meios são esses que estão a faltar como população, como povo. Que meios são esses? E outra questão é por que todos esses crimes não se consegue esclarecer? Por exemplo, a questão da discussão, da vergonha que houve no aeroporto. Será que é necessário também meios para esclarecer ao povo essa situação, essa discussão toda entre as duas instituições? Muito bem, muito obrigado, Sr. Rodrigues. Penso que coloca uma questão muito relevante, se é que é necessário de facto termos meios e até comissões de inquérito para averiguar uma coisa que parece óbvia, deriva apenas de interpretação da lei, daquilo que deve e não deve acontecer. Mas temos connosco aqui os especialistas vão poder dar as respostas a essas duas questões. Não sei se temos mais alguém em linha. Bom, temos indicação, tem indicação de alguém em linha. Boa noite. Sim, boa noite. Boa noite. Com quem temos o prazer de falar, por favor? Partem aqui. Muito bem, faça o favor. Sim. É com sentimento de pesar para com a família do malogrado. Eu queria, Jeremias, participar neste debate, começando por dizer que o doutor que esteve a falar sobre os meios, eu penso que temos que parar com este discurso. Este discurso está velho e está a ser usado para todas as instituições públicas. Então, nós devemos começar a parar com este discurso de falta de meios. É possível nós conseguirmos localizar esses mandantes e estes criminosos com tantos meios que nós temos, através das linhas móveis e outros tantos meios que nós podemos conseguir fazer isso. O Brasil é o exemplo disso. Está a conseguir desvendar segredos através desses mecanismos. E nós temos esses mecanismos e não fazemos nada. Este Estado, ou este governo, acho que o Ministério, a Defesa ou a Polícia deve estar a gastar quase... É o terceiro Ministério, se não estou em erro, portanto, no Orçamento Geral do Estado. Gasta-se muito dinheiro com a segurança. Qual segurança, afinal? São esses nossos impostos que a gente paga e dizem que estão a dar segurança. Não estão a dar segurança nenhuma. Portanto, é preciso parar com isto e é preciso tomar medidas. O governo tem que meter-se nisso. Tem que desvendar onde estão esses senhores. Se estão na polícia, se estão na presidência, se estão onde estiverem, esses senhores têm que ser revelados. Muito bem, muito obrigado pela sua participação. Penso que estão registradas as questões que levantou aqui. Enquanto aguardamos pelo próximo telespectador, já tem a indicação de que temos alguém. Boa noite. Boa noite, com quem temos o prazer de falar, por favor? Celso. Muito bem, faça favor. Alô? Sim, estamos a ouvir. Pode colocar a sua questão, as suas questões. Sim.
A minha questão é, alô? Sim, estamos a ouvir. Eu queria enfatizar a opinião daquela senhora que ligou, a senhora Maria, que ligou há uns minutos atrás. Exato. Sim, porque é uma coisa é clara. Aqui em Moçambique, quando são assuntos assim, de pequeno impacto, de cozinha de ladrões, de cozinha de pessoas presas pessoas que se matarem, são casos, são julgados no momento, não demoram a ser condenados os autores dos crimes. Mas quando são crimes assim, de grande impacto, aqui em Moçambique não há nenhuma evidência, não há nenhum resultado. Quer dizer? Então, isso evidencia que os autores verdadeiros desse crime são pessoas grandes, são pessoas que estão acima da lei. Porque, senhor Jeremias, se eu, por exemplo, amanhã, como sou ninguém, se amanhã vou matar alguém, você me dizer que amanhã eu serei condenado a ser julgado. Mas quando acontece esse tipo de coisa, e nós como população, como povo, ficamos incidentes que os autores desse tipo de crime são pessoas que estão lá, são pessoas grandes, são pessoas que estão acima da lei, o que vai fazer aqui? Muito obrigado. Muito obrigado. Portanto, é a máxima de que a justiça é forte com os fracos e fraca com os fortes, não é? Tenho, enquanto aguardamos o próximo telespectador, o Sr. Ernesto Muxanga mandou-nos um e-mail, diz que os que fazem isto são os mesmos que mataram Mondlane, Machel, Mabote, Cardoso, Sibaciba, Silica. Até quando? Será que estamos à espera da vinda de Jesus? O senhor que não se identifica, diz que é o crime organizado e das elites, é o dinheiro em jogo. O povo sabe bem quem estragou o país, quem quer ser dono deste país. Enquanto o povo continuar adormecido, o crime continuará impune. Outro telespectador que também não se identifica diz que no nosso país, enquanto os interesses individuais estiverem acima dos coletivos, sempre assistiremos a esta situação. Já estamos habituados com a expressão estamos a trabalhar, até onde o processo enumera os vários processos que já aqui falamos. Tenho a senhora Rosa, que nos fala a partir da Matola. Boa noite. Boa noite. Boa noite, faça favor, senhora Rosa. Sim, em primeiro lugar, cumprimentar os telespectadores. O painel aí, um pouco de nervo, porque essa situação está sendo repetitiva aqui no nosso país. É uma situação que não nos deixa tranquilo, não nos deixa em paz e não nos deixa sossegados. A minha contribuição é a seguinte: se estas coisas acontecem, é porque não existe sigilo profissional. Porque um magistrado dessa natureza, primeira proteção que deve ter é interna, dentro de onde trabalha. Porque não é ético conhecer-se que o senhor fulano está a dar com o caso fulano. Se isto acontece é porque não existe sigilo profissional. Se existisse, ou aqueles que lhe rodeiam iam proteger de tal maneira que os criminosos não conhecessem quem está com o caso X. Então eu acho que devíamos olhar um bocadinho mais para isso, para voltar a proteger os outros cidadãos em todos os setores públicos, porque o sigilo profissional é que nos destrói. Muito bem, muito obrigado, senhora Rosa. Vou pedir aqui aos meus painelistas para explicarem que não é tão literalmente assim, porque os magistrados não ficam necessariamente nos gabinetes, muitas vezes têm de ouvir os arguidos dos vários processos, portanto lidam com eles, mas melhor do que eu, eles conhecem o processo, vão poder explicar. Tem indicação de mais um telespectador em linha, sim, boa noite. Sim, boa noite. Boa noite. Boa noite, por favor, com quem temos o prazer de falar? Boa noite, meu nome é Carlos. Senhor Carlos, por favor. Meu nome é Carlos, sim. Sim, sim. Desculpa, estou a falar da Zambésia de Madeira. Da Zambésia, em que distrito? Eu queria dizer o seguinte, que na verdade o que está a acontecer no país é muito chocante. Maganza da Costa. Exato, ok. Bem longe, então, vamos lá. Estava a dizer que o que está acontecendo no nosso país é muito chocante e, como se dizia ali no comentário dos painelistas, é que não há oportunidade ou não é possível que todos sentem e falem com alguém de direito ou o Presidente da República para acabar com isso. Mas há uma coisa que o juiz
presidente da Associação de Juízes disse aí, que aconteceu no Brasil. E por que quer os juízes, quer os procuradores, ou então alguém de direito, uma associação que tenha voz, por que não faz uma manifestação ou alguma coisa assim para mostrar ao povo que, na verdade, o que está acontecendo é chocante e procura-se encontrar um mecanismo para que o governo ou o presidente da República dê uma resposta para acabar com esse tipo de problema. Imagine um camponês que está como aqui na Magalhães da Costa. Se for acontecer uma coisa como essa, quem é que vai resolver esse problema? Assim, para juízes, para alguém de um poder assim elevado, nada se faz. Então, alguma coisa que deve fazer. E temos certeza que, querendo ou não, isso mexe com alguns que têm poder, e sobretudo dirigentes, que passeiam a sua classe ali na televisão. E eu me lembro que li uma matéria no blog de Macua do mês passado, que falava de esquadrão de mortes, um grupo de 50 homens treinados, que disse que ele só chega alguém, dá uma ordem, pronto, sobe no carro e vão matar. Já participou de uma missão em Nampula, em Manica, em Niassa, e disse que participou, por exemplo, naquele atentado, que irá matar o Jacama. Essas situações existem, existe essa informação. Então, por que o governo não faz alguma coisa para parar com isso? Muito obrigado, boa noite. Muito obrigado pela sua participação, Sr. Carlos, falando-nos de lá de Magalhães da Costa. É sempre bom ter a dimensão do país real participando ativamente nestas ações. Vou ler aqui alguns e-mails, enquanto daqui a pouco eu atendo já os telespectadores que têm em linha. Um que nos fala conduzindo o anonimato. Boa noite, Jeremias. Lamento bastante a morte do juiz Vilanculos, mas é também uma canção da PRM de não fazer todas as diligências no sentido de localizar os mandantes. Exemplo, onde estão os que balearam José Stack, Manuel Bissoupo e outros moçambicanos e outros, não é, moçambicanos. O outro, Cândido Alexandre de Combane, diz: saudações. Os convidados dizem que o país tem leis boas e o que é que falta então para atuar conforme essas mesmas leis? É lamentável ouvir isso de pessoas ligadas à justiça. Pedimos que as autoridades de justiça ajam o mais rápido possível para evitar o desrespeito e desmandos que ocorrem no país. Vou já atender o telespectador que tem em linha. Boa noite. Assim, boa noite. Assim, boa noite. Boa noite, com quem tenho o prazer de falar? É Chamales de Nacala Porto. De Nacala Porto, faça favor. É assim, meu irmão. Aqui na Nacala Porto, nós estamos bem, mas o problema aí no Maputo não é porque o problema de criminalidade acontece só no Maputo. Acontece em todo lado. Mesmo lá no Mato, lá, estavam a tapar pessoas lá por causa de treinamos lá. Então, essa coisa de um partido político ficar com arma não é bom, porque o governo não sabe onde é que estão as armas. Essas armas ficam coordenando lá, por que o governo não pode arrancar essas armas que estão coordenando, estão a acabar pessoas? São essas que levam vão para Maputo a acabar pessoas, estão em Nacala a acabar pessoas, estão em Corongosa a acabar pessoas. Desculpa, é Renamo, nós temos que arrancar primeiro as armas da Renamo. Depois sair, tentarmos ver o que é o outro, o que é arma. Esse aqui é o problema. Agora, essa senhora de Espanha que estava a dizer saia comprida, né? Eu estou muito mal, não posso dizer que criança tem que pôr saia curta. Isso não é bom. A nossa cultura aqui em Moçambique não é saia curta aqui. Essa senhora tinha que ir embora. Agora, esse que está a defender, dizer que essa senhora tinha que ficar aqui e defender saia curta, isso é haram. Não pode admitir isso. Obrigado. Muito obrigado pela sua participação. Vamos então continuar. Já temos alguém em linha. Boa noite. Mais alguém? Assim, boa noite. Sim, boa noite. Boa noite. Com quem temos o prazer de falar? Aqui é o Gabriel. Senhor Gabriel, faz favor. Sim, Gabriel. Aqui eu poderia olhar primeiro para os poderes atribuídos ao chefe do Estado. Parece que o chefe do Estado tem poderes imensos, poderes absolutistas, quer dizer, absolutista, e ele tem todos os poderes sobre ele. E quer me parecer que ele mesmo não consegue olhar um pouco mais para todos os setores da administração pública. Estamos a falar da administração da justiça. Deveria, por mim, era necessário que houvesse separação de poderes.
porque assim haveria deixaria de haver paraísos criminais em termos de alguns que aparecem que eles estão por cima da lei e outros estão abaixo da lei porque são os que menos meios têm e os que não são os governantes. Mas penso que aqui isso deveria mudar do mesmo jeito que o chefe do Estado, quando da campanha, ele disse que olharia para a questão da Constituição da República, onde ele iria diminuir os poderes que existem sobre o chefe do Estado aqui em Moçambique. Seria talvez uma das soluções no sentido de alguns que se acham intocáveis, que estão no Estado, eles pudessem também parar a barra do tribunal, porque são muitos deles, nós acreditamos que são eles que estão atrás de todos esses crimes, mas que eles se acham impunes e daí que os processos desses não podem dar continuidade. Muito bem, muito obrigado pela sua participação. Tenho aqui uma fila enorme de e-mails. O senhor Alexandre Chuvur diz que não acho muito correta a forma como o assunto está a ser equacionado. A preocupação do governo não tem que ser de proporcionar segurança aos magistrados, mas de garantir essa mesma segurança a todos os moçambicanos que sofrem o problema de assassinatos um pouco por todo o país. Não são apenas os magistrados que mexem com casos melindrosos, há o caso de jornalistas, por exemplo, e outros. O senhor Monteroso diz, penso que se analisa esta questão também na perspectiva daqueles inocentes que são acusados e ou condenados. Que fala na Comissão do Anonimato, diz: boa noite, Jeremias, estou preocupado não com o crime, mas com a resposta que o nosso sistema de administração de justiça dá face ao crime. Como cidadão tenho a sensação de uma total inércia das nossas autoridades em relação ao crime organizado. O senhor Júlio Antônio Mandelado escreve: boa noite, eu acho que o nosso problema aqui no nosso país é a impunidade. Todos os dias assistimos nos noticiários a polícia a prender ladrão de pato, galinha, pão, mas nunca somos apresentados para um grande assassino. Ou seja, se quer ir à cadeia, cometa um crime sem relevância, mas se quer ficar fora, mata, sequestra. O senhor Matias Manhique diz: é lamentável ver num país onde reina a impunidade e até para aqueles que supostamente devem ou deviam velar pelo andamento dos processos criminais. O senhor Inocência Maçango diz que uma coisa é certa: é mais uma morte que não será resolvida e vamos ouvir como sempre, estamos a trabalhar. A única solução é uma instituição independente do Estado. O senhor Aurélio diz: boa noite, é preciso mudar ou refrescar o governo tem de dividir o bolo com outros setores. O Tílio Musaman diz: boa noite, estamos a entrar na década de 70 em Brooklyn, quando a máfia fazia-se justiceira, mas num só dia o povo se revoltou contra a normalidade. Gibi Laen diz: boa noite, primeiramente lamentar o aparecimento do Dr. Vilanculo e demais moçambicanos. Eu penso que é necessária a dissociação do Estado jurídico do Estado executivo. O Sr. Hilário Maumane diz: boa noite, é muito triste e os juristas devem mostrar o seu profissionalismo agora, estão a ser postos à prova pelos criminosos. O Sr. Fernando Inácio diz: parece-me que estamos numa sociedade anárquica. Isso me recorda o artigo A Sociedade dos Loucos. Não sei se temos alguém em linha, peço ao realizador para me interromper, se já temos alguém em linha. Sim, boa noite. Esse é o nosso último telespectador. Sim, boa noite. Está sim, boa noite, faz favor. Primeiro, lamentar, as minhas condolências para a família do Saga. Eu queria propor uma solução. Eu acredito que nós, o governo, devia investir, os conselhos municipais deviam investir em câmeras de vigilância em zonas estratégicas que tem propensão a acontecer esse tipo de atos macabros. Eu acho que isso havia de ajudar em algumas cidades do mundo. Isso acontece e ajuda, né? Eu acho que colocar algumas câmeras de vigilância poderia talvez ajudar a ter uma pista para chegar ao assunto, escolher essas soluções. Muito bem. Fazer as necessárias. Muito obrigado. Está aí uma ideia, está a ser lançada. Obrigado. Afinal, não é só criticar, há aqui ideias que têm de ser colocadas.
Foi o nosso último telespectador, já não temos tempo mesmo para atender mais nenhum. Vou só tentar uma vista rápida aos muitos e-mails, nem vou conseguir ler todos eles. Primeiro gostaria de endereçar os meus sentimentos à família. Este é um telespectador que nos mandou na condição do anonimato e diz que Moçambique não é um país normal. A gente mora nas ruas sem certeza de regressar a casa. Senhor Custódio Machaé, olha, Jeremias, a minha pergunta é para quem é de direito. Como é possível um magistrado estar a investigar casos grandes, como de sequestro, esteja a viver numa zona daquelas sem iluminação? Cá está uma pergunta importante. Sr. Larsen diz que precisamos mudar de atitude porque o governo parece ser incapaz de manter os direitos básicos da população. Sr. Borges diz, é um anónimo, já temos medo do partido no poder, o esquadrão da morte não está para brincar. No outro dia foi o homem da RUNAM, hoje o procurador, quem será o próximo? Sr. Ibrahim Ali, a lei em Moçambique só funciona para ladrões de galinha. É muito triste. Filipe Moiano diz que em Moçambique só existe justiça para os poderosos. O senhor Manuel Achide diz que esta é a prova da fragilidade do nosso Estado de Direito. Deve-se investir na segurança pública. O senhor Fernando Gil diz que lastimo que também nos assassinatos haja os de primeira e de segunda. Um conselheiro presidente da República no Conselho de Defesa Nacional e Segurança não deveria merecer tratamento igual pela STV? Tão próximos acontecimentos não poderiam ser os mesmos tratados em simultâneo? Denson Majaque diz que sabe, Jeremias, já não há amor ao próximo nos nossos dias. Jesus ensinou isso, dizendo, ame ao próximo e a ti mesmo. Enfim, são alguns dos muitos e-mails que estão aqui. E agradeço aos telespectadores, de facto, mas é impossível nós lermos. Eu estou com mais de 100 e-mails que me caíram aqui e não consigo ler todos eles. Muito bem, vou pedir aqui um tratamento. Vou começar pelo Tel. Ouviu as várias questões que foram aqui colocadas. Existirá a ideia, será legítima a ideia que se cristaliza em vários setores de que a nossa máquina de justiça é comandada por interesses de fora do aparato? Bom, a falta de resposta a esta onda de crimes dá aso com que haja este recital de especulação. Eu estava a ouvir com muita atenção os telespectadores e também a leitura dos e-mails. Parecia um cenário em que todas as pessoas estão descontroladas e disparam de forma indiscriminada para tudo que se mexe. Mas quando o Estado não existe, não funciona, é anarquia. Não lhes tiro a razão, exatamente, e o Estado tem responsabilidades na criação deste cenário de descrença, de desânimo, ou cenário apocalíptico, parafraseando a sua expressão. Mas, relativamente à pergunta que me coloca, nós temos de partir de um princípio básico, ou seja, esta forma de agir do crime organizado não se compadece com aspirantes a malfeitores. Ou seja, nós não estamos aqui a referir-nos a um modus faciente ou modus operandi de delinquentes primários. Não, o crime organizado age como uma empresa também sofisticada. E uma empresa sofisticada tem de estar munida de meios e toda uma panóplia de situações que permitem controlar o Estado, como no momento está a acontecer. Isto é uma verdade inquestionável. É por isso que eu, apesar de ser um juízo especulativo, não acho de todo de se desprezar esta ideia de que os órgãos da justiça são comandados em alguns momentos de fora para dentro. Nós temos de falar disso com toda a abertura, porque é inexplicável, até porque nem se dão ao luxo de nos explicar, é inexplicável que durante esse tempo todo não há pistas, não há suspeitos, não há avanços, acontece mais um crime macabro, as pessoas se concentram nesse, esquecem-se de que os restantes 7, 8, 9 também estão órfãos de respostas. Portanto, será que estamos somente sobre a égide de falta de meios? Pode-se indagar, falta de meios. Existe uma vontade consistente por parte... Eu chamaria aqui o governo, não porque acusa e nem porque julga, mas porque é quem tem de dotar essas instituições que acusam e que julgam de
todos os mecanismos, todos os meios necessários para que façam o seu trabalho. E além disso também dotar-lhes da independência necessária para que produzam os resultados. E isso não é visto, portanto, é uma especulação que não é de se desprezar e face a esta ausência de respostas, as pessoas começam por si próprias a tentar arranjar uma forma de arranjar explicações. A mim apetece até agora dizer o seguinte, quando nós achamos, os cidadãos e as autoridades também, de que já possuímos as respostas para esses todos os males, chegam os agentes do crime e mudam todas as perguntas. Né? E nós não temos respostas nenhumas. Isso, se calhar, isso far-me-ia viajar para aquilo que muitos telespectadores fizeram referência, que antes o Dr. Carlos Mondlane também fez referência à questão da falta de meios. Né? Alguns telespectadores dizem que não, nós temos todos os meios, o que está a faltar? Bom, eu sou da opinião que meios nós não temos. Aliás, nós estamos muito aquém dos meios recomendáveis para perseguir, para combater o crime organizado, a não ser que as pessoas não fazem uma noção aproximada, nem diria exata, uma noção aproximada do que é o crime organizado, como é que ele está estruturado e age como se fosse um inimigo invisível. Ninguém os conhece. Nós sentimos os reflexos da sua atuação, mas não se vê quem são as pessoas. E quando se fala de meios, um telespectador questionava, os meios, nós temos meios técnicos, estamos órfãos deles, meios periciais, e não vou tão longe. No início do programa, o Dr. Elísio fazia referência a uma certa inquietude que se acometeu sobre ele quando viu as imagens, como era transportado o corpo. Por exemplo, aquilo é uma questão também de meios. Estamos a falar de meios de prova, estamos a falar de prova pericial. Okay? As pessoas estão desprotegidas, não têm as luvas que são recomendáveis para esse tipo de casos. Eu estou a pegar numa situação que parece tão marginal, mas que contribui para o sucesso de uma investigação. Isto é falar de meios. Quando falamos de meios científicos, quando falamos de meios técnicos, chama-nos a atenção para a forma como é que a nossa polícia e depois as autoridades judiciárias poderão chegar a estes agentes do crime que eu há bocado os considerei invisíveis. É claro que pode-se falar de interseções ou de conversações telefónicas, mas isto ainda é um projeto. Né? No quadro atual da lei é permitido, mas com algumas ressalvas, será mais abrangente. Aí já estamos a falar de meios, aí já estamos a falar de um recrudescimento dos meios que tanto as autoridades policiais, tanto as autoridades judiciárias estarão munidas para fazer face a esta onda de crime organizado que, volto a repetir, não se sabe de onde começa e nem onde acaba. Queria também, Jeremias, não sei se me é permitido... Muito rapidamente, pode ser? Sim, houve uma série de questões que foram aqui lançadas e eu acho que os telespectadores deviam ser consciencializados sobre estas matérias. Um telespectador indignava-se, pareceu-me, dizendo de que o Estado deve prover segurança para todos e não só para os magistrados. Ou seja, tem de ficar claro de que quando se fala de segurança especial para os magistrados, não significa que a vida do magistrado é mais importante que a vida do, digamos, de um civil. Nós temos de partir do princípio de que aquele magistrado representa o próprio Estado, tanto na investigação criminal e no exercício da ação penal, e exerce uma atividade muito melindrosa, muito perigosa, muito complexa e que justifica que tenha uma segurança especial. Eu acho que isso é facilmente perceptível, não significa que os magistrados ou outras individualidades que são beneficiárias deste tipo de segurança especial têm uma vida muito mais importante que as demais. E houve também uma pergunta do telespectador Mufundice, que se insurgia, por que o procurador não tem segurança. Acho que começou a acompanhar o programa relativamente tarde. Nós aqui dissemos de que o Estatuto Orgânico já prevê isso. Exatamente, já prevê isso, mas, bom, infelizmente não foi o caso. Portanto, mas a tônica geral, só para não monopolizar aqui
o direito à palavra, é que as pessoas estão revoltadas, as pessoas estão agastadas, as pessoas desconfiam não só das instituições da justiça, não só das instituições que nos deviam aprovisionar segurança, mas desconfiam também do próprio poder político. Ou seja, foi possível diagnosticar em alguns telefonemas e alguns e-mails de que as pessoas consideram de que o poder político em Moçambique, quando falo poder político, refiro-me ao governo, concretamente. Controla a justiça. Exatamente. Não só controla a justiça, como também não faz tudo o que está ao seu alcance para dar aquele upgrade que esta justiça e as instituições de segurança precisavam. Vou mesmo cortar, porque está mesmo... Penso que eu estou as questões que julga que são relevantes para comentar, sobretudo esta pergunta que a um telespectador faz, a falta de meios explica tudo o que nós vemos aqui. Não há aqui também falta de ânimo, de vontade, de paixão, por vezes vemos isso. Eu penso realizador para ir rodando alguns elementos que vale a pena o Dr. Eliseu, um criminalista, comentar, porque olha-se para ali, tem populares ali à volta da viatura, a poucos metros, é uma zona do crime, como eu digo, dos seriados que eu vejo, toda aquela zona é isolada, são interrogados, todos estão ali, há elementos de prova, pode ser de um cabelo, de qualquer coisa que os criminosos deixaram cair, toda a zona são interrogados, pelo menos é aquilo que eu vejo, pode ser uma fantasia. Toda a gente é interrogada para trazer elementos. Este carro estava em movimento, estava aqui há muito tempo, parou, enfim, nós não vemos isso. Pois. Aliás, Jeremias, lembro-me que já estivemos num outro programa também a comentar, mas era infelizmente em relação à morte do Dr. Silica, em que, portanto... Basicamente foi igual. Exatamente, portanto, as pessoas todas a palmilhar praticamente o local do crime, e isto era uma manifesta contaminação da prova. Portanto, e já começa, como acabei dizendo ainda no programa, já começa a investigação com certos defeitos em termos de uma estrutura, portanto, recomendável na investigação dos crimes de homicídio, e principalmente o homicídio, portanto, praticado com desta natureza e contra a pessoa do magistrado. Portanto, e não porque o magistrado seja uma pessoa endeusada, portanto, talvez usaria as palavras... Cá estão as imagens que mostram claramente que as pessoas estão na área, digamos, do crime. Exato. Para mim, eu penso que isto revela, mais uma vez, a ausência de um Ministério Público no local do crime. Quando eu digo a ausência do Ministério Público, não é falta de um magistrado por perto. É exatamente... Esta imagem, portanto, é elucidativa. Exato. A ausência, portanto, de um poder... O criminoso poderia estar ali onde está aquele senhor com um fatrino azul, por exemplo, e ele estaria ali a destruir provas. Exato. Poderia estar em qualquer lugar onde está este senhor que me parece um guarda, um segurança, privado. Exato. Há uma série de irregularidades de investigação, no meu ponto de vista, que acabam minando esta investigação a princípio. É uma série de irregularidades. Mas, como eu disse, de todo modo, há outros meios, portanto, de recolha de provas que não seja exatamente este. Mas este é fulcral naquilo que são as lições de criminalística, o tratamento do locus delito. Mas permitam-me também, Jeremias, sem fugir muito à questão, comentar, por exemplo, aquela situação de uma telespectadora, penso que é a senhora Rosa, que diz que não se pode revelar o nome dos procuradores. Eu penso que isto não é um pensamento muito correto, pelo menos naquilo que é a lei, porque aqui a questão não é esconder os magistrados. Os magistrados não têm que ser pessoas escondidas, têm que ser pessoas protegidas. E o segredo de justiça não passa por esconder o nome de quem está com o processo, passa por esconder a informação que está no processo. Porque, em princípio, e até nós vemos, como deu o exemplo em seriados de filmes, que os processos, quando são atribuídos, até nós sabemos a partir de quem é o processo e quem é que deve ser responsabilizado no caso de omissão de alguma diligência ou alguma situação. Por exemplo, neste caso, nós já deveríamos saber exatamente quem é o procurador que está com o processo, não é? Necessariamente, claro, sabendo se há uma informação pública de quem está com o processo, logo deverá
serem setados mecanismos de proteção, mecanismos especiais de proteção deste magistrado para poder, portanto, exercer a sua função com maior vontade. Mas também permita-me só fazer uma pequena... Muito rapidamente mesmo, já estamos com... Pois. Eu penso que também há um problema de legislação. Nós estamos aqui muito preocupados com inovar leis. Não, eu penso que o problema aqui não é da lei. Nós estamos preocupados em gastar dinheiro com novos códigos de processo penal, novos códigos penais, novos códigos de execução de pena. O problema aqui é a própria criminalidade. Nós temos um código penal aprovado já em vigor há quase um ano, ou há mais de um ano, já se fala de fazer a revisão de novo. Exatamente, mas não temos a criminalidade a baixar ou a diminuir. Então, isto mostra que a solução não está aí, ou pelo menos não nos parece ser este o caminho mais correto. E outra questão, talvez só para terminar mesmo, eu penso que a polícia muitas vezes tem sido injustiçada, mas também a polícia acaba se metendo na chuva. Isto porque não é a polícia que deve dar resposta aos casos criminais em andamento. A polícia não investiga, a polícia protege. Quem investiga é o Ministério Público. E mesmo que entregue-se o processo portanto, a PIC, que faz parte, portanto, do Ministério do Interior, esta PIC deve, portanto, obediência processual ao Ministério Público. É esse Ministério Público que tem que aparecer a dar informação e não a polícia nos dizer todos os dias que está investigado, porque a polícia não tem esta competência. Eu penso que era preciso que isto ficasse esclarecido. Muito bem. Doutor Carlos Comandante, sei que são várias questões, vou pedir-lhe que seja mesmo sintético a responder. Sim, obrigado. Bem, eu primeiro recuso-me a aceitar que Moçambique transformou-se, como dizem os meus amigos Dr. Elísio de Souza e o Dr. Telo Chamusso, que Moçambique se transformou hoje num paraíso criminal. É verdade, sim, que em Moçambique a criminalidade está galopante, está num ritmo frenético até. Mas daí aceitarmos que Moçambique é um paraíso fiscal é um sinal de que o próprio Estado está a se conformar que não pode enfrentar esta mesma criminalidade. E nós temos agentes, temos polícias, temos procuradores, temos juízes, todos os dias se batem para que haja justiça, perseguem o crime. Alguns, como é o caso do procurador Vilanculos, até perdem a vida neste processo de defender interesses do Estado. Então, e houve um telespectador que ligou e questionou, mas como é que o procurador Vilanculos, que até estava a tramitar processos importantes, vivia ou vive numa casa situada num bairro sem iluminação? Infelizmente, esta é a realidade que muitos procuradores, muitos juízes passam hoje em Moçambique. Os juízes reclamam e clamam também por melhores condições. Estas reclamações que os juízes fazem têm muito a ver, primeiro, com o mínimo de dignidade que é preciso lhes conferir. Dignidade essa que até tem tradução na própria lei. Mas, por outro, se o Estado consegue garantir segurança, consegue garantir condições mínimas para os juízes, o Estado está a garantir que o juiz possa se dedicar plenamente ao trabalho, sem preocupações desta natureza, de estar preocupado porque vive, se me permitem a expressão, sem querer fazer referência direta ao colega que faleceu, mas há juízes que vivem autênticas espeluncas, vivem anexos. Nós temos juízes, temos procuradores que vivem em condições que desprestigiam totalmente a classe. E isto está ligado a uma outra coisa, que é a questão de falta de dignidade da própria condição do juiz e toda a vulnerabilidade em que ele se vai encontrar por causa dessas mesmas condições ou de falta delas. Então, a questão do estatuto do magistrado, mais do que ele, visa garantir que o juiz, que o procurador vão poder ter condições ótimas para poderem resolver condições. Nós temos hoje em Moçambique juízes e procuradores que andam de chapa e alguns, a maior parte deles, são juízes criminais. Imagina um juiz faz um julgamento num determinado tribunal e ao sair pede boleia. Pode ser atropelado até. Pode ser atropelado propositadamente. Né? Então, há um conjunto de fatores que eu acho que o Estado moçambicano não se pode colocar referente à condição dos juízes. Mas, mesmo assim, nós não podemos aceitar que hoje os tribunais, que Moçambique transformou-se num paraíso criminal, que qualquer um vem aqui e pratica o crime. Há um conjunto de agentes que faz com que a justiça seja marcante. Mas
é importante dizer também que a Associação Moçambicana de Juízes, ela tem um memorando com o projeto MASC, que é um mecanismo de apoio à sociedade civil, que é para fazer um estudo sobre os fatores da criminalidade, fazer um diagnóstico sobre a justiça em Moçambique, porque muitos de nós andamos a dar palpites, né? Há palpites. Uns dizem que a justiça não funciona em Moçambique porque os agentes da PRM aludem à falta de meios, coisa que não é verdadeira. Outros dizem que a justiça não funciona por trazer um pouco de ciência, por causa no do conhecimento quadro da realidade. constitucional que coloca a figura da Procuradora-Geral da República sob a dependência do Presidente da República, o que acaba fragilizando todo o edifício do Ministério Público. Outros vão mais longe, dizem que a justiça não funciona porque há uma promiscuidade entre a política e a justiça. Então, há um conjunto de elementos que são trazidos, que nós entendemos como associação de juízes fazermos um estudo. Então, graças ao apoio do projeto MASC, vamos fazer esse estudo e nos próximos tempos, devidamente fundamentado, com alguma cientificidade, vamos ser capazes de apresentar os principais constrangimentos da justiça em Moçambique. Mas uma última palavra, nós não podemos achar que o combate à criminalidade faz-se unicamente com base em aspectos repressivos do Estado, no sentido de que só pode haver combate à criminalidade se tivermos leis que punem de uma forma cada vez mais gravosa, ou então através de polícia que é muito presente. É preciso que o Estado estabeleça políticas criminais. Nós, em Moçambique, não temos políticas criminais. Porque, além da parte repressiva do Estado, as políticas criminais podem estabelecer medidas que, uma vez aplicadas, podem evitar que muita gente se envolva precisamente em fatos que depois redundem em crimes. Então, todos esses elementos juntos vão servir para tornar o nosso país um país melhor, em que haverá crédito no funcionamento da própria justiça. Muito bem, quero agradecer a vossa presença. Acabamos mesmo por extravasar o tempo que nos tinha sido destinado, mas tratava-se mesmo de tentar abarcar muitos dos aspectos relativamente a este assunto. Como dissemos, o assassinato então do procurador Marcelino Vilanculos está a marcar então o nosso programa no dia de hoje, na esperança então de que as muitas reincidentes promessas de fazer justiça e trazer os criminosos, os autores destes crimes à barra dos tribunais, não seja a letra morta. Já ouvimos isso várias vezes e, por favor, apelamos para que desta vez não estejamos a ouvir as mesmas promessas vãs até o próximo assassinato para de novo acontecer. Portanto, voltamos a ouvir isso. Esta é uma mensagem, então, muito apelativa que queremos deixar aqui, não só de magistrados, mas de vários outros, todos os cidadãos moçambicanos que têm direito constitucional à vida. Agradeço a todos, aos nossos telespectadores, aqueles que nos mandaram e-mails, muitos e-mails, não os podemos ler por limitações de tempo. Também dizemos o nosso muito obrigado. Próxima terça-feira voltamos a encontrar neste espaço. Boa noite, até lá.